Fala, Promobers, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês um detalhezinho bacana, seguindo a última aula, tá? Então dá uma folhadinha na última aula, depois venha para cá que vai ser bacana isso aqui. E é como aplicar duas texturas na mesma parede, né? Caso precise assim dividir o ambiente e naquela parede ali criada, eu precise de dois acabamentos. Como que eu faço essa divisão ali? Então fica no vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Fala, Promobers, beleza? Tudo certinho? Hoje eu vou mostrar um detalhezinho bacana para vocês, que foi o quê? Eu completei esse pedido aqui e, claro, o cliente adicionou uma parede aqui, né, de gesso, então eu tive que adicioná-la em projeto também, certo? E a gente pontuou, então, essa medida aqui, isso tudo na última aula ali, vocês deram uma corrida aí nos nossos últimas aulas, vocês vão entender aqui o que eu estou falando. E aqui qual é a ideia? Se eu for aplicar uma textura agora nessa parede aqui, ela vai pegar em toda a parede. Por quê? Porque eu não tenho essa divisão criada dentro dessa planta principal aqui, certo? Ó, ela é um bloco só, mas esse bloco, como eu adicionei depois, ele não fica associado e não cria essa divisão aqui de cores, certo? Então, se eu aplicar alguma coisa, quero uma cor aqui na cozinha e aqui nessa outra área, uma outra cor, eu não vou conseguir porque eu não tenho a divisão dela aqui, certo? E como é que eu faço então para ter uma divisão aqui e poder ter duas cores diferentes nessa parede sem ter que criar uma vértice? Lembrando que se eu for criar uma vértice aqui, né, seria aqueles pontos extras dentro da minha construção de paredes, né, eu posso criar, vai criar a divisão. Só que se eu criar essa divisão, essas paredes, vamos dizer assim, ela vai girar. O que é girar? Toda a minha referência, ó, eu tenho essa peça associada a essa parede, minha janela associada a essa parede, minha modulação associada a essa parede, todos esses itens vão girar e bem provável vão passar para um item à frente ou um item atrás, né? Então, cuidado, porque se vocês perderem essa referência de cotas, isso aí pode prejudicar na hora da conferência, tá? E na conferência lá, isso é essencial a gente ter essas medidas. Por isso que eu digo, quando vocês forem fazer a planta, tentem fazer ela num bloco só e numa sequência só, porque isso aí ajuda nos próximos passos. E uma planta mais redondinha no começo facilita e dá menos erros lá no final. Então, cuidado com isso. Mas o nosso foco aqui maior é então fazer uma divisão aqui que eu possa aplicar a cor nessa parede, uma cor nessa parede e outra cor nessa parede, certo? E aqui é bem simples, então, e bem fácil. Lembra nossas faixas? Quando a gente cria faixas ou regiões, é para lá que a gente vai. Eu vou aqui, então, com o direito em cima da parede, né? E clico aqui em editar faixas. Ele vai dizer que sim, porque ele está pedindo para trocar ali, ó. Então, quer dizer, eu vou perder minhas referências ali. Depois eu vou ter que, bem provável, recriar essa parte aqui da pia com a nossa região, tá? Mas aqui eu já consigo fazer. Se eu olhar aqui em cima, então eu vou ter divisor vertical, porque eu quero criar uma linha na vertical ali para eu poder ter duas cores nessa parede aqui, certo? E aqui é bem simples, eu vou dar um clique, depois vou lá na minha setinha de seleção, pego de novo aqui, e eu sei que a minha parede ali tem 2,50, certo? Eu só vou botar 2,50 com 25, por quê? Porque eu quero que essa linha realmente fique para dentro dessa parede, ok? Caso eu precise, posso sim editar depois. Mas vamos facilitar um pouco e agilizar o nosso processo, né? Quando eu clicar em OK, ela vai ter adicionado ali, ó. E se vocês notarem, vai estar uma pequena linhazinha pretinha ali, que essa linhazinha é a nossa referência agora de divisão. Se eu for agora aplicar aqui, ó, uma cor, estou trazendo, copiando a parede daqui, trazer para cá, podemos ver que ele já criou uma opção aqui de região. Isso aqui sim, ó. Quando eu mando aplicar em região, ele vai aplicar só nessa parede aqui. Trouxe a minha parede invisível aqui, né, que estava aqui, ó. E agora sim, ó. Então agora eu consigo ter dois acabamentos diferenciados na minha área da cozinha também, ó. Se eu quiser aplicar nela. Na verdade, eu estou usando a mesma cor, mas vamos dizer que eu queira então aqui usar um azulejo, vou botar um azulejo aqui qualquer mesmo, só para a gente ver, ó. Nesse caso, uso região, ok. Vou lá, vou copiar esse acabamento aqui. Copiar, e nesse caso aqui eu uso perfil, por quê? Porque aqui a parede toda sim vai ser com esse revestimento. Então agora sim eu já consigo aplicar
em áreas diferentes. E no caso, né, se for para duplicar aqui também, ó, então fica assim. Agora toda a área da cozinha tem um azulejo e as outras paredes aqui da sala, o quarto, né, a ideia aqui é uma outra cor. E aqui simplesmente eu só fiz a divisão ali bonitinha. E como eu disse, eu prefiro botar uns 2,5 para dentro, para aqui, ó. Ali a minha parede está aqui nessa linha branca, ela fica 2,5 para dentro. Então ela dá continuidade aqui, não tem perigo de eu errar o friso aqui, né? E só anotar isso lá na hora da renderização. Hoje a dica é bem rápida, bem bacana, mas isso aqui é para ver que esses editores de faixa, além de facilitar em criar rodapé e tudo mais, ele agiliza o nosso processo para fazer essas divisões de cores ou, né, de texturas conforme a gente precisa. Beleza? Se chegar até aqui, não esqueça, dá aquela dedada no like, curta o canal, se inscreva, porque toda sexta-feira estou aqui com conteúdo, matéria ou alguma curiosidade sobre o nosso queridinho Promove. E lembrando aí, aqui na descrição tem o link ali do nosso site, vocês darem uma olhadinha lá e ver que eu já tenho alguns cursos disponíveis, tá? Então, vê lá o que acha interessante aí para acrescentar no seu currículo e a gente também se vê por lá, beleza? Fico por aqui. Fui!